E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar então início à nossa segunda aula de revisão, preparando para a PRF. E hoje nós vamos ver nessa segunda aula a classe gramatical dos pronomes, tá ok? Então, vamos acompanhar essa videoaula pelo PowerPoint que eu postei especificamente sobre a classe gramatical dos pronomes, tá ok? Então, vamos passar aqui para o nosso segundo slide desse PowerPoint, que dá qual é o conceito do pronome e alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Então, vocês observam que o pronome também ele tem a ver com o substantivo, tá ok? Só que ou ele vai substituir o substantivo ou ele vai determinar o substantivo. E ele vai indicar a pessoa do discurso. O que é a pessoa do discurso? É a que participa ou é objeto do ato da comunicação. Então, existem três pessoas do discurso, que é a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, que pode ser ou eu ou nós. Tem a segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, que pode ser o tu ou o vós. E tem a terceira pessoa do discurso, que é a pessoa ou coisa de que se fala, que pode ser o ele, o ela, o eles ou o elas, tá certo? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos de pronomes, né? Observem aqui esse exemplo aqui. A garota não veio à aula, ela estava doente. Então o ela é pronome. Como é que eu sei que o ela é pronome? Porque ela está substituindo o substantivo garota. Para eu não dizer o seguinte, a garota não veio à aula, ponto. A garota estava doente, ponto. Então, para não ficar repetitivo, eu uso um pronome que vai substituir um substantivo que eu já tinha falado anteriormente, que no caso é o garota, tá certo? Um outro exemplo aqui. Meu professor de português corrigiu as tarefas ontem. Então, o meu é um pronome. Então, ele está fazendo o quê? Ele está determinando o substantivo professor. Então, qual é o professor? É o meu professor. Então, vocês observam que nos dois exemplos, sempre o pronome se refere a um substantivo, né? Então, no primeiro exemplo, o pronome ela se refere ao substantivo garota. No segundo exemplo, o pronome meu se refere ao substantivo professor, tá certo? Então, no primeiro exemplo, ele está substituindo, né? E no segundo exemplo, ele está determinando, tá certo? Então, bem tranquilo o pronome. Bom, então, outra coisa importante para vocês saberem é a classificação dos pronomes. Então, vocês têm que saber que existem 6 espécies de pronomes. Quais são? Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, tá certo? Então, são esses 6 que estão aqui, né? De cima para baixo. O pessoal, o indefinido, o possessivo, o interrogativo, o demonstrativo e o relativo. Sabendo que no caso do pronome pessoal, né, ele se divide no pronome reto, no oblíquo e no de tratamento, tá certo? Então eu tenho o pronome pessoal caso reto, que eu posso dizer somente pronome reto. Eu tenho o pronome pessoal caso oblíquo, que eu posso dizer somente oblíquos, né? E tenho os pronomes pessoais de tratamento, que eu posso dizer simplesmente pronomes de tratamento, tá bom? Bom, então vamos ver agora nessa classificação dos pronomes de uma forma conceitual o que é cada um desses tipos de pronome. Então, o pronome pessoal caso reto, ou seja, o pronome reto. Então, ele designa pessoas do discurso, né? Assumindo função de sujeito, né? O pronome pessoal caso oblíquo também designam pessoas do discurso, só que assume como se fosse um complemento verbal, né?
E o pronome pessoal de tratamento, que é o pronome de tratamento, refere-se a pessoas com cargos específicos, tá ok? O pronome indefinido indica valor semântico inespecífico. O pronome possessivo estabelece relação de posse ou pertencimento. O pronome interrogativo, ele é utilizado para introduzir perguntas. O pronome demonstrativo, ele é empregado com valor referencial. E o pronome relativo, ele é usado para conectar orações, tá certo? Agora, pessoal, observe como é que fica mais fácil, né? Porque vocês já estudaram o que é um sujeito, já estudaram o que é uma oração, né? Então, a gente vê que algumas coisas que nós estamos revisando agora, lá da matéria do primeiro trimestre, fica mais fácil agora de vocês compreenderem, porque vocês já viram a matéria toda, né? Então, quando eu falo que, por exemplo, um pronome pessoal caso reto tem função de sujeito, vocês já aprenderam o que é um sujeito, né? No terceiro trimestre. Quando eu falo que um pronome relativo ele é usado para conectar orações, vocês já aprenderam o que é uma oração no terceiro trimestre. Então, fica até mais fácil, agora que vocês têm toda a matéria estudada, compreender melhor essa matéria lá de trás do primeiro trimestre, tá bom? Bom, então, pessoal, vamos para o nosso quarto slide. Vamos agora ver os pronomes pessoais, né? Então, eu falei que os pronomes pessoais, né? Eles podem ser os pronomes retos, o oblíquo e o de tratamento, né? Então, o que é o pronome reto? Então, a gente já viu que ele funciona, em regra, como sujeito da oração, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu comprei chocolate. Como é que você verifica quem é o sujeito? Fazendo a pergunta para o verbo, né? Quem comprei chocolate? Eu. Então, o eu é o sujeito. Então, a gente vê que o pronome eu está funcionando como sujeito. Olha o segundo exemplo. Tu fizeste a tarefa. Aí você vai perguntar para o verbo. Quem fizeste a tarefa? Tu, né? Então, ambos estão no caso reto. Então, aqui do lado esquerdo do slide, você tem quais são os pronomes pessoais do caso reto, que é o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas, tá? Bom, no caso do pronome pessoal, caso oblíquo, eles funcionam como objetos ou complementos. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ele me ligou ontem. Então, a gente tem dois pronomes aqui, um do caso reto e um do caso oblíquo. O do caso reto é o ele. Por quê? Eu vou fazer a pergunta. Quem ligou ontem? Eu, ele, no caso, né? Quem ligou ontem? Ele. Então, o ele é um pronome pessoal do caso reto. Quem liga, liga para alguém. Então, você perguntou, para quem que ele ligou ontem? Para mim, né? Então, ele me ligou, equivale o para mim. Então, é um complemento, né? Quem liga, liga para alguém. Então, ligou para mim, me ligou. Então, o me é um pronome do caso oblíquo, tá certo? E aqui o outro exemplo só tem do caso oblíquo. Venham conosco. Então, venham com quem? Venham com nós, conosco, né? Então, venham conosco. Então, o conosco é o caso oblíquo, né? Quem vem com alguém. Venham conosco. Então, venham com a gente, venham com nós, venham conosco, né? Então, o conosco é um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Que tem outros, não só o conosco, né? Então, aqui do lado esquerdo do slide, a gente vê que tem o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o, a, nós, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, leis, ois, ais, tá? E, por último, os pronomes de tratamento, que são usados no trato com as pessoas, né? Então, por exemplo, Vossa Excelência não veio hoje. Quando é que você usa o Vossa Excelência? Geralmente para altas autoridades, por exemplo, juízes, né? Você usa o Vossa Excelência, né? Não me refiro a Sua Alteza. A gente tem dois aqui. O me, que é o caso oblíquo, né? Não se refere, né, a mim. Então, me, né? Me é o caso oblíquo. E Sua Alteza, que é um pronome de tratamento, que você usa para príncipes, né? Você usa Sua Alteza. Teria outros, né?
que tem aqui, ó, você, vossa excelência, vossa santidade, por exemplo, né? Sua eminência, vossa majestade, você usa para reis, né? Sua alteza, tá certo? Então, tem outros pronomes de tratamento. Bom, vamos para o quinto slide agora, pessoal. Então, nós vamos agora para os pronomes indefinidos, tá certo? Localizaram aí no quinto slide, pronomes indefinidos. Então, o que são os pronomes indefinidos? São pronomes que se referem à terceira pessoa do discurso, né? Lembrando, quem é a terceira pessoa do discurso? É aquela pessoa ou coisa de que se fala, né? Que é o ele, o ela, o eles ou elas, né? E eu vou, né, nesse pronome indefinido, eu, além de me referir à terceira pessoa do discurso, eu vou designar essa pessoa de modo vago, impreciso, indeterminado, né? Que é o que está aqui nesse meu quadrado aqui do lado direito do slide, que eu digo o seguinte, que pronomes indefinidos têm valor semântico impreciso, inespecífico, indeterminado, tá certo? Então, vocês observam o seguinte, ó, alguns exemplos. Tudo foi dito naquele momento. Outras pessoas não cumpriram o acordo. Ninguém virá falar com ele. Alguém viu meu lápis que estavam aqui? Né? Desculpa. Alguém viu meus lápis que estavam aqui? Né? Então, o tudo na primeira frase, o outras na segunda frase, o ninguém na terceira frase e o alguém na quarta frase, né? Todos esses quatro são exemplos de pronomes indefinidos, porque todos eles têm valor semântico impreciso, inespecífico, indeterminado, né? Então, ninguém, alguém, né? Então, é sempre assim, ele designa, né, essa terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa, indeterminada, não está claramente especificado quem é, tá certo? Então, por isso que é um pronome indefinido. Bem, aí nós vamos passar agora para os pronomes possessivos, tá certo? Então, o que são pronomes possessivos? Acompanhe aí no sexto slide, tá? Então, de acordo com a gramática, os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa, tá certo? Então, quais são os pronomes possessivos? Então, olhem aí nesse retângulo do lado direito, alguns exemplos, né? Então, eu tenho meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seus, seus, sua, suas. Então, a gente tem vários aí pronomes possessivos. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Esse primeiro aqui. Meu pai não poderá viajar conosco. Então, observe o seguinte, qual é o pronome possessivo nessa primeira frase? É o meu. Esse meu, ele está se referindo a qual substantivo? Ao substantivo pai. E ele está fazendo o quê? Ele está informando que esse pai pertence à primeira pessoa, no caso, eu, né? Então, o meu, portanto, é um pronome possessivo, porque está informando que esse pai, né, pertence à primeira pessoa, eu. Então, é o meu pai, tá certo? Nosso país superará essa crise. Da mesma forma, o nosso é um pronome possessivo que está se referindo ao substantivo país. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que esse país, né, ele pertence a qual pessoa? A primeira pessoa também. Só que aí a primeira pessoa não é o eu, é o nós, né? Então, é o nosso país, ou seja, o país de nós, nosso país, tá certo? Né? Aquilo que eu falei, a primeira pessoa sempre é o eu no singular ou nós no plural. Então, o nosso país superará essa crise, né? O outro exemplo aqui, eu morro de vergonha da minha letra, né? Então, qual é o pronome possessivo? O minha. Então, se refere a qual substantivo? Letra. Então, o que ele está dizendo?
que é a letra, né, de quem? Da primeira pessoa, eu, né? Então, é a letra que vem de mim. Então, minha letra, tá certo? Então, essa letra pertence à primeira pessoa, eu, minha letra, né? Seu pai não te trouxe à escola ontem? É uma pergunta, né? Então, qual é o pronome possessivo? É o seu. O seu se refere a qual substantivo? Pai. Então, o que quer dizer aqui? Que ele está informando que esse pai pertence, né, a seu pai, né? A quem? Tá certo? Então, sempre vocês vão usar esse tipo de pronome possessivo quando atribui a posse de alguma coisa e se refere às pessoas do discurso, tá certo? Então, não somente a primeira. Então, vocês veem que não somente a primeira pessoa do discurso, não, tá certo? Então, aqui se refere às pessoas do discurso. Tanto é que o meu e o nosso, né, se refere às primeiras pessoas. Mas, no caso aqui do pronome possessivo, ele pode se referir às pessoas do discurso, tá certo? Mas, assim, o que vai facilitar para vocês é saber que sempre vai atribuir a posse de alguma coisa, né? Então, é o meu pai, nosso país, minha letra, seu pai, tá? E aí são sempre esses, meu, minha, teu, tua, seu, suas. Pronome possessivo bem tranquilo, né, pessoal? Bom, pronomes interrogativos. Então, a gente está aqui no 7º slide. Quais são os pronomes interrogativos, tá certo? Bom, então uma coisa importante é que os pronomes interrogativos, obviamente, como o próprio nome diz, se usam em quê? Em frases interrogativas, não é isso? Então, os pronomes interrogativos, da mesma forma que os indefinidos, eles se referem de modo impreciso à terceira pessoa do discurso, tá certo? Mas, assim, primeira coisa, então, os pronomes interrogativos se usam em frases interrogativas. Então, você vê que todos os exemplos que eu coloquei aqui, né, a gente tem um ponto de interrogação no final da frase, né? Então, ó, eu vou dar exemplo de alguns, tá? Não estou esgotando aqui os pronomes interrogativos, não. Estou dando exemplo de alguns, né? Que é esse retângulo do lado direito. Eu tenho o que, o quem, o quanto, qual, quem, quando, onde, como, por quê. Por que separado, tá certo? Então, ó, por quê? Por quê? Porque em frases interrogativas, o porquê ele é separado, não é junto não, tá, pessoal? Cuidado aí com a ortografia, tá? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui. Quem não veio à aula hoje, né? Então, vocês veem que eu estou usando em frase interrogativa. Estou perguntando quem não veio à aula hoje. Qual é o pronome interrogativo? O quem. Por que não poderemos ir, né? Qual é o pronome interrogativo? O porquê, separado, né? Por quê? Onde está meu carregador do celular? Qual é o pronome interrogativo? O onde. Como chegamos até aqui? Qual é o pronome interrogativo? O como, tá certo? Então, também bem tranquilo aí, pronomes interrogativos, né, pessoal? Vamos agora passar para o 8º slide. Pronomes demonstrativos, tá certo? Localizaram aí? Então, vamos lá. O que são os pronomes demonstrativos? Então, segundo a gramática, pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres relativamente às pessoas do discurso. Então, para enriquecer aqui o slide, eu estou me valendo da gramática do Segala, tá certo? Então, sempre que eu estou trazendo uma definição para vocês, eu estou buscando aqui na gramática do Segala, que é sempre a gramática que eu utilizo como fonte nas minhas aulas, né? Que é, inclusive, a gramática utilizada no concurso de admissão para o colégio militar, né? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, né? Um dos maiores críticos da leitura é Antônio Cândido. Este professor universitário preconizava que a literatura é um direito do homem. Então, a gente observa aqui que o pronome demonstrativo é o este, né? Quando que eu uso o este, né?
Normalmente eu uso o este para indicar, né, o pronome indica que está perto da pessoa que fala. Então observa aqui, ó, que eu falei assim, um dos maiores críticos da leitura é Antônio Cândido. Logo depois eu falei, este professor universitário. Então qual é o professor universitário? É o professor universitário que está perto do que eu acabei de falar. Eu acabei de falar do Antônio Cândido. Então é o professor universitário. Então eu uso este. Para quê? Para não ter que ficar repetindo, né? Para não botar um dos maiores críticos de leitura é Antônio Cândido, né? Antônio Cândido é um professor universitário que preconizava que a literatura, tá certo? Então, para não ficar repetindo, eu faço o pronome demonstrativo. Boto este professor universitário, né? E o este está se referindo de forma próxima ao Antônio Cândido, né? Vamos ver o segundo exemplo aqui. Juízes e desembargadores integram o setor dos funcionários públicos mais bem remunerados na esfera federal, de tal que essas carreiras são responsáveis por 25% da folha de pagamento do judiciário. Então, vocês observam que aqui o pronome demonstrativo é o essas. O essas está se referindo a quais carreiras? As carreiras dos juízes e desembargadores. Por que eu usei o essas e não o estas? Porque está mais afastado, né? Então, você vê que eu falei de juízes e desembargadores lá no início, e logo depois eu falei de tal forma que essas, né? Então já tá o quê? Já tá mais afastado da pessoa que fala, tá certo? Então por isso que eu falei, usei o essas carreiras e não estas carreiras, né? Um outro exemplo, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, compro este carro. Então, é este carro aqui. Então, quer dizer, se eu usasse um exemplo assim, compro este carro, quer dizer que este carro está próximo de mim, tá certo? Então, é este carro aqui, ó. Então, próximo de mim. Aí, se eu falo assim, compro esse carro. Então, é compro esse carro aí. Então, esse carro que eu estaria me referindo seria um carro próximo de quem eu estou falando, né? Mas aí, esses exemplos é só para vocês entenderem o este e o esse, né? Que aqui, no caso, como eu estou dando uma frase, eu estou usando o este porque se refere logo imediatamente ao Antônio Cândido. Eu falo do Antônio Cândido, né? E logo em seguida eu já boto este professor universitário, querendo dizer que já está me referindo ao que está próximo, né? E o essas carreiras já está mais afastado, né? A gente vê que a gente começa a frase, juízes e desembargadores integram o setor dos funcionários públicos mais bem remunerados na federal, de tal forma que essas carreiras já está um pouco mais afastado, tá certo? E o terceiro exemplo é o isso, né? Quando é que eu uso isso? Então, normalmente, o isso, eu tenho também o isto, o aquilo, né? Ele é invariável e, normalmente, ele é empregado exclusivamente como substitutivo do substantivo. Então, por exemplo, o Brasil não saberá lidar com isto. O que é o isto? O isto é a crise econômica produzida pela disseminação do coronavírus, tá certo? Então, eu estou substituindo. Eu estou dizendo que o Brasil não saberá lidar com isto, e aí, logo em seguida, eu digo o que é o isto, tá certo? Que é a crise econômica produzida pela disseminação do coronavírus, tá certo? Então, normalmente, pronomes demonstrativos é o este, o esse, o aquele, o isto, isso, aquilo, tá certo? E teria mais, tá? É importante, pessoal, aqui eu estou dando alguns exemplos, eu não estou esgotando não, tá? Então, por exemplo, aqui, outros exemplos de pronomes demonstrativos. Tem o este, o estes, o esta, o estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas, tá certo? Então, tem outros, né? Então, só para a gente não achar que são só esses três aqui que estão no slide, não. Aqui são só alguns exemplos, né? Importante é vocês entenderem o contexto, né? Bom, e aí nós vamos agora para o nono slide, que são os pronomes relativos, tá certo? O que são os pronomes relativos? Então, pronomes relativos são palavras que representam substantivos já referidos com os quais estão relacionados. Daí denominarem-se relativos. Então, essa é a definição da gramática do Segalo. Então, ó, são palavras, né? Estou falando dos pronomes relativos, nono slide. São palavras que representam substantivos já referidos com os quais estão relacionados. Daí denominarem-se relativos, ou seja, vão se
são relativos a algo que já foi dito, né? Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui no slide. No século XX, viveu-se um processo sólido de industrialização, fato que promoveu uma mudança expressiva nas relações sociais. Então, a gente vê que o que retoma o que? A palavra fato. No segundo exemplo, os EUA, onde se verificam hoje os mais constantes casos de contaminação pelo coronavírus, já contam com diversos hospitais sustentados pelas Forças Armadas. Qual é o pronome relativo aqui? É o onde. Então, o onde retoma a expressão os EUA, tá? Então, a gente viu que na primeira frase é o que, o pronome relativo, que retoma a palavra fato. No segundo exemplo, é o onde, o pronome relativo, que retoma a expressão os EUA, né? Os Estados Unidos da América. E o terceiro exemplo, a teoria a qual se referiu Pierre Bourdieu preconizava o conceito de violência simbólica, sistemáticas agressões a nível psicológico. Qual é o pronome relativo aqui? É o a qual, esse a craseado, né? Esse a qual retoma a expressão a teoria, tá certo? Bom, e uma outra, passando aqui para o último slide, que é o 10º slide, é importante vocês saberem também das contrações pronominais, tá certo? Então, os pronomes podem formar combinações ou contrações com outra classe gramatical, né? Vocês aprenderam essa parte das combinações e das contrações, né? Lá no primeiro trimestre, né? Relativo aos pronomes, né? E agora nós vamos relembrar isso aí, né? Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. A acusada foi conduzida ao interrogatório pelo soldado à noite. Ela revelou que os juízes não acreditariam nela. Bom, então, primeiro, o nela. O que é o nela? É uma contração pronominal. Por quê? Porque, na realidade, está dizendo que os juízes não acreditaram em alguém. Então, é em quem? Em, né? Na acusada. Então, não acreditaram na acusada, né? Então, só que, para eu não dizer de novo a palavra acusada, eu estou usando o ela, porque o ela está se referindo ao quê? A acusada, né? Então, lembra que sempre o pronome pessoal, que no caso aqui é o ela, está se referindo a um substantivo, que é o acusada. Mas, se eu botasse, ela revelou que os juízes não acreditariam acusada, tá errado, né? Então tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando o quê? Tá faltando justamente quem acredita em alguém, né? Ou quem não acredita em alguém. Então, não acreditariam na acusada, não acreditariam nela. Então, o nela, a gente vê que tá o em mais ela, tá dando nela. Então, o nela é o quê? Uma contração pronominal do em mais ela, tá certo? Vamos ver o outro aqui, exemplo. A festa de Juliana foi sábado passado. Infelizmente, não pude ir à festa dela. Então, o que é o dela? O dela também é uma contração pronominal. Por quê? Porque seria eu dizer o seguinte, a festa de Juliana foi sábado passado, infelizmente não pude ir à festa de Juliana. Para eu não dizer de Juliana, eu digo o quê? De ela, né? Só que não existe de ela, né? Porque eu estou substituindo Juliana por ela, né? Que é também, novamente, um pronome pessoal, né? Então, aí eu estou juntando o de mais o ela. Então, deu o quê? Deu o dela, que é uma contração pronominal, do de mais o pronome ela. Ficou dela, tá certo? Então, a gente viu aí 2 exemplos de contração pronominal, o nela e o dela. Também não esgotam, existem várias outras contrações pronominais. Aqui são só alguns exemplos, tá bom? Pessoal, então, o que nós tínhamos para ver de pronome foi isso que nós vimos na aula de hoje como revisão, tá ok? Então, vocês vão no AVA, relembre tudo que foi ensinado e façam exercícios também para praticar, tá bom? Essa aula aí é mais para a gente somar a título de revisão, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.